E aí, pessoal, estou aqui para reforçar o convite para a palestra dia 25, onde eu pretendo abordar a respeito de alimentação adequada, descanso, exercício físico, o tipo de exercício físico mais adequado para quem tem hipertensão, para quem tem diabetes. Muitas vezes a pessoa num processo de hipertensão inicial, como reverter esse quadro só com alimentação, o tipo de exercício certo, relação entre o trabalho, que pode ser muito estressante e gerar um problema de saúde, relacionamento, onde pode a briga com a esposa, com o filho, pode gerar um problema de saúde. Infelizmente, o que torna um problema complexo é exatamente não saber a origem, ou ter várias origens. Tipo assim, pode ser alimentação, pode ser emocional com a esposa, pode ser emocional com o filho, pode ser o trabalho, pode ser preocupação. Na própria medicina chinesa fala que a preocupação tem a ver com diabetes, a raiva geralmente tem a ver com a hipertensão, porque interfere no coração, ansiedade excessiva tem a ver com o estômago, medo excessivo ataca os rins, gera fraqueza nas pernas, ou seja, eu sempre busquei, desde muito novo, 14 anos aproximadamente, 14 para 15 anos, eu ganhei livros antigos sobre alimentação. Foi onde eu sempre busquei, porque minha mãe passava mal. Eu sempre via alguém mal de saúde. Aí eu comparava uma pessoa que vivia mal e uma pessoa que vivia bem. Qual era a diferença? Aonde entra esse lance indiscriminado de medicamento, o quanto que a pessoa se entregou à doença, o quanto a pessoa abraçou a doença. Porque muitas vezes a pessoa parece estranha, mas a pessoa tira vantagem da doença. Tipo assim, não tem atenção da família, fiquei doente, a família apareceu, toda vez que eu ficar carente, eu, de certa maneira, eu desenvolvo um mecanismo na minha cabeça para fragilizar meu corpo, para eu ficar doente, para eu chamar a atenção da família. Isso parece estranho, mas acontece com muita gente. Hoje em dia, as pessoas não têm muito prazer no trabalho, adoecem mais, porque quando a gente é apaixonado por o que a gente faz, geralmente a gente tem tendência a adoecer menos, porque pessoas felizes têm tendência a ser mais saudáveis. Não é à toa que a definição, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a definição para a saúde é o bem-estar físico, mental e social, que tem gente que correlaciona o bem-estar espiritual também, que a gente sabe que faz parte. A gente precisa ter fé, ou seja, a gente precisa ter algo acima da matéria para poder a gente se prender a esse mundo aqui. A gente tem que amar o que faz, para poder sempre a gente ter uma âncora, alguma coisa que fixe nosso pensamento em algum lugar. Por exemplo, a pessoa chegar em casa, não ter prazer de chegar em casa, não ter prazer de falar eu te amo com a esposa, de beijar um filho, isso tudo vai interferindo, vai gerar algum problema de saúde. Tem uma escritora chamada Cristina Cairo, ela tem uns vídeos no YouTube, já assisti bastante, eu tenho livro dela, que ela fala dessa correlação de doença física de origem mental, ou seja, é psicossomática. Hipertensão é psicossomática. Hipertensão não é um problema do coração em si. Hipertensão é o problema da emoção. O nome hipertensão, a pessoa está hipertensa, ou seja, ela está muito tensa. Ela não relaxa. Às vezes, se ela fizesse uma aula de alongamento, a pressão dela baixava na hora. Ou seja, diabetes. Você está fazendo uma correlação de diabetes com uma farpa na mão. Você está com uma coisa enficada na mão, está inflamado. Você, em vez de tirar, você vai tomar anti-inflamatório? Primeiro você tem que tirar, depois você pode até tomar anti-inflamatório. A ideia do diabetes é o quê? O açúcar está te fazendo mal, você vai continuar consumindo açúcar? Não faz muito sentido. Ou seja, você tem que reduzir a quantidade de açúcar, tem que fazer exercício físico para gastar. Se o seu corpo não gasta, ele acumula. Se ele acumula, ele fica com combustível velho no corpo. É como se fosse uma água parada. A água parada da dengue, fazendo associações assim. Ou seja, o mundo é movimento. A ausência de movimento tem relação com morte. Não é à toa que a pessoa, quando morre, fica fria e parada. A gente tem que se movimentar, a gente tem um compromisso com o movimento. A gente não vai ficar parado, seja só televisão, a pessoa parada fica mais fria. Outra relação, a pessoa fala de chikungunya, fala de agora é maiaro, agora é isso, é aquilo, mas não fala de fortalecer o corpo para combater a doença. Fala como se a doença fosse uma doença super forte e o corpo que Deus criou uma porcaria. Na verdade, não é assim. Eu não costumo, tipo assim, vou fazer uma comparação comigo, não costumo ficar doente. Por quê? Porque eu estou sempre em movimento, procuro me alimentar bem, procuro me desculpar sempre que possível quando eu incomodo alguém.
Isso geralmente não acontece nem com pessoas da rua, geralmente acontece só com meus pais, que às vezes o sujeito meio que bate de frente. Mas só que o que que acontece? A gente tem que procurar. O dia foi feito para viver e quando chegar à noite a gente tem que procurar corrigir os erros do dia para não gerar um erro para outro dia. Ou seja, uma pessoa com dívida, geralmente, se ela tem tendência assim, essa tensão é aumentada com uma dívida. Ou seja, isso tudo tem relação. Existe coisa, se a dívida está gerando hipertensão, ou seja, a preocupação, essa tensão em ganhar dinheiro para pagar a dívida, vai ser o remédio que vai dar jeito? Ela vai ter que pagar a conta. Não faz sentido ela só tomar remédio, calmante, medicamento para dormir. Ela não está dormindo por quê? A pessoa tem que entender por que ela não está dormindo. Ela não simplesmente tem que se dopar e ir dormir, não. Se a preocupação é com o filho, só vai resolver mesmo quando o filho estiver perto. Se a preocupação é com a esposa que está doente, geralmente é quando vai melhorar. Ou seja, não é remédio que vai resolver tudo. Remédio, geralmente, ele tem tendência a jogar o problema para frente, a maioria deles. Uma pessoa com enxaqueca, se ela tem enxaqueca porque ela tem intolerância a algum tipo de alimento, como já tive pessoas na academia com enxaqueca crônica há 2 anos, aí eu perguntei, você usa Sazon? Você usa esses temperos prontos para comida? Ah, eu adoro, não fico sem não. Falei, tira que a sua enxaqueca vai sumir. Ela tirou, a enxaqueca sumiu. A enxaqueca, que é uma dor mais lateralizada, existe dor lateralizada, existe dor frontal, existe dor na região dos olhos, existe dor na nuca. Cada dor simboliza uma coisa diferente. A enxaqueca geralmente é lateralizada, tem a ver com a vesícula, que é a parte digestiva, e sensibilidade à luz. Isso aí você tem que saber qual é a causa. Você não vai ficar tomando medicamento. Porque não vai resolver. Se você está precisando tomar um medicamento várias vezes, é porque não vai resolver. É isso que a gente tem que bater um papo. Para poder a gente saber assim, poxa, meu problema é X. Eu vou tomar um remédio para X ou eu vou descansar? Por exemplo, eu tenho costume. Ah, estou com um pouquinho de dor de cabeça. Muitas vezes eu sei que eu tenho que dormir. Então eu vou dormir, não vou tomar remédio para dor de cabeça. É isso que as pessoas estão achando que, infelizmente, vai no médico, o médico sempre vai passar remédio. Ele foi condicionado a passar remédio, ele não sabe fazer outra coisa. Alguns deles podem até saber que são pessoas mais dedicadas, mas a maioria só aprendeu que para dor de cabeça, tal remédio. Para gripe, tal remédio. Para dor, não sei, na coluna, tal remédio. Ele não aprendeu exatamente, tipo assim, para dor na coluna, alongamento. Para dor no pescoço, alongamento. Para ansiedade, trabalhar a parte respiratória, fazer yoga, fazer natação. Ele não estudou isso, ele estudou medicamento. Na verdade, infelizmente, ele é condicionado a ajudar a empresa farmacêutica a vender medicamento. Alguns deles visam a parte mais natural, estuda acupuntura, estuda massagem, mas são poucos, porque o medicamento é mais imediatista. Ele dá a falsa impressão de uma solução mais fácil, mas é uma mentira. Não é à toa que uma pessoa começa tomando um medicamento, entra em outro, entra em outro, entra em outro. Como diabetes. Diabético tem que controlar o açúcar. Tem diabetes tipo 1 e tipo 2. Eu vou falar de maneira generalizada. Na palestra a gente entra mais específico no assunto. Mas aí, se o problema é açúcar, você tem que tirar o açúcar. Se o problema é pouca água, você tem que beber água. Tipo, tem pessoas que têm infecção urinária só porque bebe pouca água, se entope de refrigerante. Tem problema nos rins porque realmente não bebe água. Aí não dissolve os sais do corpo. Aí você vai pegar e vai tomar um antibiótico, um anti-inflamatório. Tá errado. Primeiro bebe água, primeiro procura solução simples, soluções naturais, para depois tentar bombardear o corpo com um monte de coisa química. Infelizmente, os índios, por exemplo, foi extinto? Não. Por quê? Eles já deram um jeito deles. Existe uma coisa que as pessoas estudam um pouco, acha que índio testava qual a erva que dava certo para isso, para aquilo. Mas existe uma coisa chamada sabedoria instintiva, que é como se fosse uma conexão com Deus, que a partir do momento que você, às vezes, você mentaliza alguma coisa, você precisa de muita coisa, como é o princípio até da oração. Deus mesmo dá a resposta para você. Só que as pessoas estão tão materialistas, estão acreditando tanto no dinheiro, que acha que pegou o dinheiro, comprou um remédio na farmácia, vai resolver. Às vezes não, às vezes a pessoa precisa só de um abraço.
a pessoa está depressiva, alguém liga e fala assim, ó, tô com saudade de você, você é a pessoa importante para mim. Acabou, resolveu o problema da pessoa. Mas a maioria das pessoas hoje comete suicídio, isso e aquilo, geralmente não tem com quem dividir. Exatamente isso, a minha ideia da palestra é mais formar como se fosse uma família, onde as pessoas, se tiver que fazer uma mudança, pode me chamar, eu vou na mudança, ajudo a fazer a mudança. As pessoas estão muito sozinhas. As pessoas quando pensam em que vai ter algum trabalho, elas pensam assim, não, eu quero ter dinheiro, porque aí eu pago não sei quem para me ajudar, pago um frete, pago. Mas às vezes não, às vezes você não precisa de dinheiro, às vezes você precisa de amigo, alguém que você possa contar. É isso que as pessoas não têm, as pessoas se escondem, as pessoas mostram a qualidade, igual no Facebook e esses meios sociais aí, aonde mostra o melhor de si, aonde o lado ruim está escondido. Às vezes tem uma tristeza crônica ali que não passa para ninguém, não divide com ninguém porque não se sente confortável em dividir com ninguém. Muitas doenças têm origem aí. Exatamente isso que eu quero fazer. Às vezes você dando uma mão a uma pessoa, eu já tive um caso de uma pessoa que virou na academia, virou para mim e falou assim, eu só venho para academia por causa do seu bom dia, porque parece que eu sou uma pessoa invisível aqui, parece que ninguém me enxerga. Ela estava passando por um problema aonde o meu bom dia já foi o suficiente para mudar um pouco a realidade daquela pessoa. E não é uma nem duas pessoas que vivem assim, não, é um monte. Eu já tive outros casos de um aluno, criança, que ganhou uma bola de basquete do pai, que divorciou da mãe, mas só que o pai simplesmente deu a bola de basquete, mas nunca brincou com a criança. Aí eu, no intervalo da escola, eu parei para brincar com ela. 15 minutos brincando de bola, ela segurou a bola, olhou no meu olho e falou, tio, o que eu mais queria é que meu pai brincasse assim comigo. Olha só, o que as crianças estão enfrentando. Aí desenvolve, às vezes, um problema até postural, começa a ficar corcunda. Por quê? O corpo curvado assim? Porque ela está triste. Você não vai ver uma pessoa triste com o corpo em pé assim. A pessoa triste vai ficar um corcunda. A pessoa não perde o brilho pela vida, começa olhando para o chão. É isso que está acontecendo. Eu estou querendo fazer essa correlação, esse bate-papo, tomar um café junto, falar sobre coisa boa, onde as pessoas parar de ver televisão, desgraça, porque no mundo tem um monte de coisa boa, tem um monte de gente boa, tem um monte de gente tentando ajudar, mas a mídia ganha mais dinheiro com desgraça, infelizmente. E desgraça leva ao medo, desgraça leva à insônia, desgraça pode levar à preocupação, a levar a pessoa a comer demais, a levar a um pai não deixar o filho brincar na rua por causa de medo de assalto. E isso vai gerar consequência o resto da vida. É isso que a gente precisa trocar essa ideia. Você que vai participar aí, junta sua ideia, junta suas dúvidas e pode levar. O que eu não souber, eu dou um jeito de responder depois. Porque eu sempre busquei isso, porque eu quero o melhor para minha filha, que está nascendo agora, tem 7 meses, e o seu problema poderia ser um futuro problema, mas como eu podendo ajudar o seu problema agora e realmente resolvendo, eu evito que esse problema se torne meu, porque eu já tenho a solução. Minha filosofia é essa aí, quanto mais eu ajudar, maior a tendência de eu não ter o mesmo problema. Porque se eu ajudei alguém a solucionar, eu sei o caminho da solução, automaticamente eu não vou ter problema. A minha ideia é essa. Quero deixar o meu bom dia aí, na verdade, boa tarde, já deu 12h06 agora, e deixar o convite, confirmação amanhã até meio-dia, para poder, a confirmação com a pequena taxa de R$ 10 aí, para poder eu comprar as coisas, para poder a gente fazer um dia ótimo, excelente, para poder dar um pouquinho de esperança às pessoas e, na verdade, procurar marcar cada vez mais palestra e mudar a realidade de muita gente. Obrigado aí, valeu!